Olá, você que acompanha o portal Oeste em Foco. Hoje nós conversamos com José Mário Dresch, presidente do PSL em São Miguel do Oeste e também coordenador regional do partido no Extremo Oeste. O Dresch está à frente de 19 municípios e também atua em outras cidades da nossa região também. Trabalho importantíssimo que vem sendo desenvolvido aqui na nossa região. E na última semana, o governador Carlos Moisés visitou alguns municípios do Extremo Oeste e anunciou uma série de investimentos. Dresch, seja bem-vindo ao Oeste em Foco. Os prefeitos, vereadores, as lideranças estão muito contentes com esses anúncios feitos aqui na região, hein? Boa tarde, meu amigo Júnior, boa tarde, região. É muito importante a gente estar junto com um governo sério e transparente quanto ao governo Carlos Moisés. A última semana, de quarta-feira até sábado à tarde, ele visitou as cidades de Concórdia até a cidade de Itapiranga. Então, trabalhamos bastante nessa região. A gente viu os investimentos e ouviu das pessoas que moram nessas cidades o contentamento deles em ter um governador sério, trazendo dinheiros para nossos municípios. A primeira vez na história do parlamento catarinense que um governador paga 100% das emendas impositivas dos deputados. Isso não sou eu, como presidente, coordenador regional, que estou falando isso. Eu ouvi de todos os deputados, dos 15 deputados da bancada do Oeste, que estavam junto acompanhando o governador Carlos Moisés. É gratificante você estar trabalhando, levando o nome de um governo sério e transparente, tanto quanto é esse do governador Carlos Moisés. Eu sou uma pessoa que acompanha a política há muitos anos e falo para ti, Júnior, eu nunca ouvi tantos investimentos num dia só como foi o dia de sexta-feira. Sexta-feira na cidade de São José do Cedro, sexta-feira à tarde na cidade de Maravilha e sábado na cidade de Itapiranga. Então isso deixa a gente muito feliz e com vontade de fazer política. Dá para sentir que nos próximos anos, a gente sabe que não é em 2 anos e meio, não é em 5 e não é em 8. Talvez nós demoramos 16, 20 anos para recuperar esse nosso país. A gente sabe que o nosso país vinha numa decadência política muito feia, muito drástica, onde os desvios de recurso a gente via a olho nu. Então hoje a gente vê uma transparência. E vou emendando a nossa conversa, Júnior, eu quero passar para você e para toda a população que eu sei que vão assistir depois dessa nossa conversa. Carlos Moisés hoje consegue investir nas nossas regiões e consegue investir no estado de Santa Catarina, 295 municípios. Por quê? Porque o primeiro ano de governo de Carlos Moisés foi focado em sanear as contas públicas, fazer os ajustes e os cortes necessários. Somente com o corte de 2.054 cargos comissionados que existiam andando no estado de Santa Catarina, sem necessidade, o estado economiza R$500 bilhão. E esse R$500 bilhão volta em recursos para São Miguel do Oeste e toda a nossa região. Então a gente ouviu do governador, ouviu dos deputados, ouviu do presidente da Assembleia Legislativa, que é uma pessoa que a gente tem um respeito muito grande, dizer que a primeira vez na história Santa Catarina, o governador cumpre com o que o deputado leva de emendas parlamentares para os municípios. Isso deixa a gente muito feliz e muito contente, e soubemos que terá muito mais ainda a ser feito. E com certeza o Carlos Moisés é o nosso governador até dia 31 de dezembro de 2022 e fará muito por Santa Catarina ainda. E nós podemos detalhar, Dresch, quanto foi investido nesses municípios, em Cedro, em Maravilha, em Itapiranga, não somente nessas 3 cidades, até porque existem as cidades circunvizinhas, mas esses foram os pontos escolhidos, os municípios onde ocorreram as visitas. Quanto foi investido, no que será investido? Só em emendas parlamentares passou da casa dos 50 milhões. Na cidade de Itapiranga, o governador Carlos Moisés assinou uma ordem de serviço, liberou a assinatura de uma ordem de serviço para a revitalização da rodovia da Avenida Beira Rio. A Avenida Beira Rio é quase que uma SC, porque ela liga o Rio Grande do Sul a Santa Catarina. E lá a gente sabe a empresa que está instalada na Avenida Beira Rio, que é a JBS. Ali sai por mês 1.000 containers, passa em cima daquela avenida, e aquilo lá estava um caos. E Carlos Moisés, no sábado de manhã, liberou 12 milhões para a revitalização dessa rodovia e mais 23, quase 24 milhões para a construção, a continuidade da SC 160, que será da linha Becker até a divisa com Tunápolis. E assim que o projeto estiver pronto na cidade de Tunápolis, será feito também
o asfaltamento de Tunápolis até a divisa de Itapiranga. E o que nós podemos dizer dos anúncios feitos em Maravilha e São José do Cedro? Em São José do Cedro... Maravilha, os investimentos também foram de grande valia, de montante muito alto. A gente estava lá na sexta-feira, viu a alegria do prefeito da cidade em ter aprovado a construção da sede da Polícia Civil. Então, isso para a região da Merius é de fundamental importância, que Maravilha teria que vir tudo para São Miguel do Oeste. Era tudo aqui na nossa regional, então vai ter uma regional construída, que é um pleito, ouvida do deputado Celso Maldani, dizendo que será um pleito de mais de 20 anos, mais de 2 décadas, para que isso se concretizasse. Então, na sexta-feira, graças a Deus, a gente ouviu do governador, ouviu das lideranças que estavam lá, a liberação desses recursos para investimento na cidade de Maravilha. E fora os outros municípios, todos os municípios que pertencem a Merius, a Meosque, a Noroeste, na cidade de São Lourenço, todos eles foram contemplados com recursos do governo do estado, via os deputados da nossa bancada do Oeste, que é a maior bancada na Assembleia Legislativa. A bancada do Oeste conta com 15 deputados unidos, esqueceram as cores partidárias e foram trabalhar pelo bem de Santa Catarina. Mesmo tendo no começo pessoas da bancada do Oeste criticando o governador, eles viram hoje, esses deputados viram que eles estavam errados e estão junto com o governador. As críticas infundadas ao governador Carlos Moisés foram todas água abaixo. O Ministério Público, a Justiça inocentou ele 100% de todas as críticas feitas que eram inverdades. Hoje a gente tem certeza, estamos muito feliz em saber que o nosso governador é uma pessoa idônea. Isso eu não tinha dúvida desde o dia que eu votei para ele. Conheço o Carlos Moisés, é uma pessoa honesta, é uma pessoa honrada, é uma pessoa, aquele jeito tranquilo, não é uma pessoa que mudou o comandante que era lá no ano de 2018, 2016, para hoje que ele é governador. Continua sendo o mesmo Carlos Moisés da Silva, aquela pessoa humilde, com um caráter intocável, numa educação que, olha, deixa a gente muito feliz. Um dos anúncios feitos por Carlos Moisés foi um investimento ali no acesso à Princesa. Além do acesso à Princesa, teve outros investimentos anunciados lá em São José do Cedro? Teve, Júnior. Eu vou te passar depois, que é muitos investimentos, são todos os municípios. Se eu ficar lendo aqui os investimentos que foram feitos na nossa região, a gente vai ficar aí falando 3, 4 horas. Eu vou te passar depois em PDF, você pode divulgar. São investimentos em todos os municípios e todas as áreas necessárias. E como o Carlos Moisés, o Tiago Vieira, que é o secretário da Infraestrutura, os deputados aqui da nossa região, eles sempre falam, e o Tiago deixou claro no sábado de manhã, na sexta-feira à tarde, na sexta-feira em São José do Cedro, em Maravilha, em São Lourenço do Oeste, em Chapecó, tendo projeto, o governo do estado tem dinheiro para investir. Dinheiro do governo do estado, dinheiro das economias feita durante esses 2 anos. Então, são dinheiro, não é empréstimo. O governo do estado continua pagando os financiamentos dos governos anteriores e hoje ele investe recursos próprios. Então, no final da nossa entrevista, eu te passo a relação dos investimentos feitos na nossa região. Você pode divulgar, a população que precisar, é só me procurar. Eu tenho e passo para qualquer um. A gente está muito feliz e muito confiante nesse governo. E queremos crer que virá muito mais obra. A gente sabe dos investimentos que nós temos em São Miguel do Oeste. A linha Fátima é um investimento que falta só a parcela do mês de setembro. Já está todo o investimento pago para a prefeitura finalizar aquela obra. Temos mais um projeto que está lá no Secretaria de Infraestrutura, que é a linha 7 de setembro, que é o próximo passo, que já está nos finalmente da atualização do projeto, e a linha Caxias. Então, isso chega no montante de 10 milhões. Fora as emendas parlamentares. Então, a gente vê que é um governo sério, é um governo que trabalha, é um governo que é municipalista. Ele não centrou os investimentos na capital. Ele veio para os municípios, os 295 municípios. E a gente fala, Dresch, porque o povo comenta, a gente precisa tocar nesse assunto também, de que o Moisés não lembrava do extremo oeste principalmente. Poucas vezes tinha vindo para cá após sua eleição. Como é que fica essa imagem que até então ele tinha e agora anunciando, fazendo todos esses investimentos? O que mudou de lá para cá? Assim, Júnior, eu discordo desse pensamento da população do Oeste de Santa Catarina, porque nós tivemos outros governos que estavam em São Miguel do Oeste, no mínimo uma vez por mês. E a gente sabe quanto foi investido. O estado de Santa Catarina, nos últimos anos, terminava em Chapecó. Isso não sou eu que estou falando.
Isso é os próprios deputados que falaram nas conversas que a gente teve nesses 3 dias andando junto com o governo do estado de Santa Catarina. Então, o Carlos Moisés, ele ficou, sim, fechado, parado lá na capital catarinense para acertar as contas, para botar a casa em dia, e ele conseguiu. Só na saúde nós pegamos esse estado com mais de 750 milhões de dívida herdada de governos passados. Só a economia nos oxigênios para os hospitais, de 24 milhões para 12 milhões. Isso é um montante muito grande. Então, eu quero crer que a população já está entendendo que o Carlos Moisés não vem para São Miguel do Oeste para tirar foto e bater palma. O Carlos Moisés vem para a região oeste, vem para São Miguel do Oeste para trazer recursos. E a prova está aí. A prova está aí no que ele fez nesse final de semana. Não mediu esforços, não teve hora para parar e nem para começar. Estava sempre pronto, com pontualidade, recebendo todos os prefeitos, todos os vereadores, todas as lideranças para conversar com eles. Então, claro, o primeiro ano de um governo, ele fez a coisa mais certa, ele não fez política. Ele organizou a casa, ele botou as contas em dia, pagou os fornecedores. O nosso estado hoje saiu do SPC. O nosso estado hoje tem crédito. Mas, graças a Deus, com a economia feita durante esses 2 anos, mais de 2 anos, nós não precisamos estar contraindo empréstimo, não precisamos estar pegando dinheiro de bancos e pagando juros. Carlos Moisés está pagando conta de governos passados, que investiram, por exemplo, na segurança pública, aonde o dólar era 2,60, hoje o dólar está na casa dos 5 e tem juro. E o Moisés está pagando esses financiamentos e está investindo na segurança pública, que investiu há poucos dias atrás, mais de 340 milhões. Isso é dinheiro, mas dinheiro nosso, do contribuinte, dinheiro de nós que pagamos impostos. Isso nos deixa muito felizes. E queremos crer que nos próximos anos virão governos, virão políticos nessa linha, que param de fazer politicagem. Criticar por criticar, eu sempre fui contrário. A gente tem que ter críticas fundamentais, críticas com fundamento, críticas com inteligência. Aquela crítica construtiva, isso eu também faço. Mas quero dizer para você assim, o Carlos Moisés é uma pessoa que vai nos deixar muito orgulho. E queremos crer, e estamos torcendo muito, que Carlos Moisés vá para uma reeleição, para que os catarinenses possam votar numa pessoa honrada e honesta, tanto quanto é nosso governador Carlos Moisés. Você falou sobre a questão de crítica e obviamente que sempre haverão críticas e com essa passagem, esses anúncios feitos aqui no Extremo Oeste, novos assuntos, novos apontamentos e polêmicas surgem. O pessoal se pergunta, cadê os 33 milhões dos respiradores? Muitos inclusive dizem por aí de que esse montante, parte desses valores, é a distribuição do valor que teria sido desviado. Como é que você vê essa situação, Dresch? Você que está em contato direto com o governo Carlos Moisés. Júnior, isso me deixa até muito feliz, essa tua pergunta, para a gente poder esclarecer essas pessoas menos informadas. Isso, para mim, se chama até uma falta de coerência. Isso é duvidar do Ministério Público, é duvidar da lei. Está esclarecido em todos os órgãos públicos, estaduais e federais, que Carlos Moisés não tem envolvimento algum. O Carlos Moisés é o governador do estado de Santa Catarina, onde ele confiou em pessoas erradas. Tem 295 municípios para ele cuidar. E ele confiou numa pessoa errada que fez um investimento errado, mas essa pessoa está presa. Ou a população que critica ele, que a gente sabe que no máximo 20% da população está criticando e está falando dos 33 milhões. Esses 33 milhões, já, para quem não sabe, 14 milhões já foram recuperados e o restante, o Ministério Público penhorou bens da empresa Vegamet. Tá? E o responsável por essa catástrofe, por esse desastre que aconteceu em Santa Catarina, está preso. Ele foi preso, está usando tornozeleira na sua casa, está banido dos órgãos públicos. Será que era feito isso no passado? Eu também deixo essa pergunta. Era feito isso no passado? Ou será que passava de olhos grossos? As mesmas, eu falei no começo da minha entrevista, os mesmos que criticaram o Carlos Moisés no começo, os mesmos que levantaram denúncias falsas, denúncias com inverdades, hoje estão andando junto e falando muito bem do governador Carlos Moisés. Eu acompanho o Carlos Moisés há muito tempo e acompanhei ele nesse final de semana, nesse roteiro de visitas que ele fez no Oeste e no Extremo Oeste de Santa Catarina, aonde eu vi pessoas que nos meios de comunicação aqui da nossa região criticaram
fortemente ao nosso governador, pedindo impeachment dele, hoje estão agradecendo e dizendo que foi o único governador da história de Santa Catarina que usou a política catarinense, usou o Estado catarinense com transparência para poder investir o tanto quanto ele está investindo, e não está olhando ao partido A, B ou C, é todos os partidos. A maior prova que estava a bancada do Oeste, onde é feita por mais de 6 partidos que compõem a bancada do Oeste. Todos junto com o governador, no mesmo palanque e falando a mesma linguagem, defendendo o governador Carlos Moisés. Então, esses 33 milhões, eu quero tranquilizar a população catarinense. Não é desvio do Carlos Moisés. Foi um secretário que usou de má fé, usando a confiança que o governador depositou nele, para fazer essa sacanagem para o povo catarinense. Sou também contrário. Se o Carlos Moisés tivesse envolvimento, você poderia ter certeza, pode ter certeza que eu também estaria criticando, mas tenho certeza e convicção que Carlos Moisés é inocente. Assino e garanto que Carlos Moisés não tem um centavo desse dinheiro de desvio na conta dele. A declaração do imposto de Carlos Moisés de 5 anos atrás e de hoje é a mesma. É só o pessoal entrar no portal da transparência e saber e ver quem é Carlos Moisés. Uma pessoa idônea, uma pessoa com idoneidade, honestidade e transparência. Uma pessoa que a gente pode tirar o chapéu, tá? Dá para se dizer, então, que os cofres públicos do Estado não serão onerados e prejudicados com essa situação. Já foram recuperados, como você disse, 14 milhões. Alguns bens da empresa foram bloqueados para que se recupere mais esse valor. A ideia é recuperar tudo. Com certeza, Júnior. A metade desse montante já foi recuperado. E a gente sabe que os envolvidos também têm bens penhorados. A gente sabe disso. A gente sabe como está agindo o Ministério Público, agindo com rigor. Isso nos deixa muito felizes. Porque quem vê uma pessoa, eu tenho mais de 50 anos fazendo política hoje, sou um voluntário da política, Júnior. Gosto de fazer política, eu gosto de ver as pessoas do bem junto na política. Que até que as pessoas do bem não se envolver na política, vai existir pessoas com má fé, como houve pessoas com má fé logo no começo do governador Carlos Moisés. A gente sabe que houve lá no Estado, houve aqui em São Miguel do Oeste também pessoas afastadas de órgãos públicos por desvio de conduta. Mas isso também ninguém fala. E não vamos entrar nesse assunto, que quem tem que cuidar os desvios de conduta, quem tem que cuidar os desvios de recursos é o Ministério Público. E todas essas denúncias estão no Ministério Público. E o Ministério Público está fazendo um trabalho excelente. Um trabalho que a gente tem que se orgulhar, que tenha fiscalizando o nosso dinheiro dos impostos, o dinheiro que vão ficar para nossas crianças, para nossos netos. Por isso que nós, pessoas do bem, temos que se empenhar na política, fazer uma política diferente. Vamos seguir o exemplo de Carlos Moisés. Ele não saiu passear, ele não saiu fazer festa, ele veio para São Miguel do Oeste, veio para a região da Miosca, Merius, Noroeste, a região de Chapecó, a região de Concórdia, para trazer recursos. E foi embora no sábado à tarde. Ninguém lembra, ninguém citou aqui também que lá no começo do governo Carlos Moisés, isso ninguém pergunta, no início do governo Carlos Moisés, ele vendeu a aeronave do Estado, no valor de 8 milhões, isso ninguém fala nada. Que nós tivemos uma denúncia do ex-presidente da Assembleia usando a aeronave do Estado para fazer passeio em final de semana, isso ninguém fala. É muito fácil a gente criticar uma pessoa inocente, uma coisa que eu nunca vou aceitar de nenhuma pessoa é críticas infundadas. Críticas infundadas tem que ser banido da política. Pessoa que cria falsas verdades tem que ser punido tanto quanto a pessoa que tem o desvio de conduta. Dresch, eu não posso deixar de perguntar em relação à desfiliação do Carlos Moisés do PSL. Como é que o partido recebeu esse pedido? Assim, Júnior, e população. Como eu falei num outro meio de comunicação, não é bom, nunca foi bom e nunca será bom dividir na política. Política é uma arte de somar. Então, eu creio e tenho certeza que o PSL perde bastante com a saída de Carlos Moisés. Mas o partido é um partido grande, é um partido forte. Ele vai saber administrar a saída do Carlos Moisés do partido nesse momento. Lá pelo janeiro, fevereiro, o Carlos Moisés deve tomar um novo rumo, um novo partido. E quem vai nos dizer e nos garantir que o PSL não estará junto na coligação de 2022? Pode ser que nesse momento o Carlos Moisés saiu do partido e vai estar em um outro partido onde o PSL apoiará. Isso só o tempo dirá para nós. A política tem muitos acontecimentos. A política acontece de pessoas te criticando hoje, amanhã estando junto contigo. Isso a maior prova está nessa passagem do governador aqui no Oeste nesse final de semana. A gente viu deputados que criticavam o Carlos Moisés junto no palanque elogiando o Carlos Moisés. Então, o bom de tudo da saída de Carlos Moisés é que não houve crítica de nenhum lado.
Carlos Moisés simplesmente se desfilou do PSL, como Jair Messias Bolsonaro se desfilou bem antes. Isso é ruim para o partido, a gente sabe. Eu falei agora. A política é uma arte de somar, não é uma arte de dividir. Mas vamos crer que lá na frente estejamos todo mundo junto, remando para o mesmo ideal, que é pelo crescimento de Santa Catarina, crescimento da nosso extremo oeste catarinense, que é um canto do estado de Santa Catarina que está sendo hoje visto pelos nossos governantes, que a gente tem um orgulho muito grande em receber na nossa cidade o Tiago Vieira, que é o secretário de infraestrutura, é uma pessoa que vem aqui nos trazer recursos, vem aqui nos trazer sempre coisas boas. E temos também que não podemos esquecer, é uma pessoa que trabalha muito pelo Oeste Santa Catarina, pelo extremo Oeste Santa Catarina, que é o nosso deputado Coronel Mocenin, que é filho da nossa terra. A primeira vez na história de São Miguel do Oeste, que São Miguel do Oeste elege um filho dessa terra. É o nosso deputado Coronel Mocenin, que está fazendo um belo trabalho. Também não é de vir tirar foto e aparecer aí nos cantinhos das festas aí dizendo que trouxe alguma coisa. Ele, quando vem, ele traz mesmo. Eu ia citar justamente essa questão do Bolsonaro, após essa saída do Carlos Moisés também do PSL. Vocês enxergam o PSL, como tu disseste, perdendo forças e deixando de ser um dos principais partidos do Brasil? Deixou de ser grande o PSL com a saída de Bolsonaro como presidente da República e aqui em Santa Catarina, Moisés como governador do estado? É assim, né, Júnior? É certo, com certeza, que o partido perdeu. Perdeu as duas maiores lideranças, a nível de Brasil e a nível de estado. Mas o PSL é o segundo maior partido a nível de Brasil. Nós temos 53 deputados federal hoje na bancada federal. Vamos torcer que esse ano consiga fazer, o ano que vem, consiga fazer esse mesmo número. A gente sabe que não é fácil repetir a eleição de 2018. A eleição de 2018 foi uma eleição atípica a todas as outras eleições que houve em anos anteriores. A eleição de 2018 deixou claro, os brasileiros deixaram claro que queriam banir a corrupção que existiu no nosso país por mais de 30 anos. Então, a resposta foi dada, os políticos já estão sabendo, a onda aconteceu. O ano de 2018 foi um ano que a política brasileira mudou de rumo. Não é mais a política que aconteceu nos anos anteriores. Mostrou para os políticos que não querem mais corrupção. E esse ano de 2018, a direita se uniu e varreu a esquerda da política brasileira. E qual é a estratégia que se adota a partir destas saídas importantes? Que rumo o PSL deve tomar a nível de Santa Catarina, principalmente, mas abrangendo também todo o país? Como é que fica a situação? Assim, Júnior, a nível de Santa Catarina, a gente tem conversado com o Fábio Choqueta, todo mundo está tendo cautela. Então, agora ninguém está dando tiro para cima. Vamos esperar, a gente sabe que a política toma um rumo em março do ano que vem. Então, até lá, a gente espera, vamos ver o que vai acontecer. O nosso deputado está para vir para a região oeste, o presidente do nosso partido, que é o Fábio Choqueta, para fazer uma visita, fazer uma reunião com todas as lideranças de todas as micro-regiões, para ver qual é o rumo. Mas a gente sabe que o governador Carlos Moisés não vai distinguir nenhum partido. O PSL continua tendo seus deputados e ele continua atendendo as emendas e as reivindicações dele, como fez antes. Não vai mudar nada para nenhum partido. O Carlos Moisés está governando para Santa Catarina. Outro detalhe que a gente também ouviu dos deputados. A primeira vez na história que um governador se elege e governa para Santa Catarina. Anos anteriores, os governantes se elegiam falando que iam governar para todos os Catarina, mas na realidade governavam para os eleitores dos deputados dele. E Carlos Moisés está fazendo a diferença na política. Claro que em 2022 é uma eleição diferente, vamos ver como estará o PSL. Nesse momento está todo mundo quieto, vamos dizer assim, todo mundo nadando em águas calmas. Ninguém está dando opinião para cá e nem para lá. Vão se manter as cordialidades de partido, respeitando a opinião, que a gente tem que respeitar a opinião do governador Carlos Moisés, que é uma pessoa que eu admiro e defendo muito. Quero deixar bem claro para vocês, acompanho ele desde o começo do seu governo, como acompanho o Jair Messias Bolsonaro desde o começo do governo. Aonde tem crítica para o Moisés, a gente vai lá e faz a crítica construtiva, apresenta e passa as demandas da nossa região e sempre fomos muito bem atendidos. Na Casa Civil, na Secretaria de Infraestrutura, na Casa Militar, no Governo do Estado, na Casa Agronômica, nós sempre tivemos as portas abertas. Então, eu quero dizer para você assim que
lá na frente a gente vai saber como é que vai estar a política catarinense. E em relação a vice-governador, a gente sabe que durante o mandato houve diversas polêmicas envolvendo Carlos Moisés, a vice-governadora, também envolvendo o nome do presidente, muitas pessoas dizendo que Moisés e o Bolsonaro não tinham uma boa ligação, e isso era representado pela Daniela Rainer. Como é que fica essa questão também da vice-governadora? A vice-governadora, ela foi eleita para um cargo que ela não soube nem administrar o dela. Vice-governador é vice-governador, vice-prefeito é vice-prefeito. É que nem ser subgerente de uma empresa. Eu, como sempre trabalhei na iniciativa privada, eu sempre respeitei a hierarquia. Então, eu acreditei e acredito até hoje que a política deve ser da mesma forma. No primeiro afastamento do Carlos Moisés, a vice-governadora já colocou os pés pelas mãos. No segundo afastamento, então, ela colocou todo o corpo dela o contrário. Ela deveria ter esperado o tempo hábil da justiça. Simplesmente ter se mantido como o cargo de governador em exercício, esperar passar o período do julgamento do governador, ela estaria talvez um pouquinho mais bem situada. E quanto ao governo Moisés, ao governo Bolsonaro, quem fala a questão distante é a mídia. O governador Carlos Moisés tem sempre recebido os ministros aqui no estado de Santa Catarina e sempre que esteve em Brasília foi bem recebido pelos ministros e pelo próprio presidente. Então, a gente sabe que às vezes nem tudo que se fala é verdade. Eu nunca ouvi do Carlos Moisés, com todo o relacionamento que tem com ele, eu nunca ouvi ele fazer uma crítica, algum comentário que fosse desfavor ao governador Jair Messias Bolsonaro. Claro, cada um tem um jeito de governar. Carlos Moisés governa de um jeito salvar vidas, por ser um bombeiro que só trabalhou a vida dele, mais de 30 anos foi salvando vidas, e o Jair Messias Bolsonaro é um militar. Ele trabalha assim numa política talvez nessa pandemia, que houve bastante crítica, num sistema diferente. Mas não vejo Daniela Rainer em forma alguma ser representante de Jair Messias Bolsonaro no estado de Santa Catarina, até pela postura dela. Pessoa que tem um perfil de Jair Messias Bolsonaro não tem o perfil da vice-governadora Daniela Rainer. Muito bem, para a gente finalizar a nossa entrevista, Dresch, o que nós podemos falar desta situação que pode ocorrer de o governo federal não aceitar os 100 milhões que foram ofertados pelo governador Carlos Moisés, a BR-163 aqui no Extremo Oeste. Você é da região, você esteve com a comitiva do governador na semana passada percorrendo a nossa região, sabe da nossa situação e de que forma você vê essa possibilidade de os 100 milhões do governo do estado não serem aceitos pelo DENIT, pelo Ministério da Infraestrutura? Seria lamentável, Júnior. Muito triste a gente ver lá na frente o governo federal não aceitar o dinheiro do governo do estado de Santa Catarina. É um montante grande, não é só os 100 milhões aqui, são mais de 400 milhões investidos na BR-163, na BR-470 e na BR-280. Mas vamos crer. O governador Carlos Moisés falou na cidade de Itapiranga, que falou com a bancada do Oeste, a bancada catarinense no governo federal, que são os deputados federais, os 3 senadores, para mediar essa conversa com o ministro Tarcísio, para que ele aceite esse dinheiro do governo do estado de Santa Catarina. Que é um dinheiro que está disponível no caixa do estado para ser investido nas BRs federais. Mas se as BRs, o governo federal não aceitar esse dinheiro, o governo do estado não tem como investir em obra federal. Como o município não pode investir em obra do estado, o estado não pode investir em obras do governo federal. Esse dinheiro ficará no estado de Santa Catarina sendo investido nos nossos municípios da região. Claro que não teria essa necessidade, que dinheiro para investir no município tem, no Caixa Catarinense tem. Mas vamos crer, Júnior, que o governo federal se sensibilize e pegue esses 100 milhões, para que a nossa BR-163 possa ser revitalizada. Eu andei muitos anos em todas as rodovias catarinenses, uma parte do Paraná, uma parte do Rio Grande do Sul, mas eu nunca vi numa situação que está a BR-163 como está agora. E não podemos esquecer também que a BR-163 não é desse governo só, não é só do governo Jair Messias Bolsonaro. A BR-163 começou no ano de 2007, onde houve o caos, onde houve o afundamento do dinheiro público, onde a gente viu desvio de recursos. Se o desvio de recursos não tivesse sido desse montante, a BR-163 estaria feita. Então a gente vê hoje políticos do governo passado, que fizeram parte do governo passado, hoje criticando o 163. Eles teriam que ter vergonha e caráter e dizer: estou aqui muito triste por ter feito parte de um partido onde desviou os recursos dessa BR nossa, de outras tantas BR aí, que nós temos, para nós ter uma ideia, a 163 atravessa o Brasil, do Oiapoque ao Chuí, e foi completado os últimos 50 quilômetros para ligar o norte lá, foi com dinheiro do Jair Messias Bolsonaro, dinheiro nosso, mas do nosso governo Bolsonaro. Então hoje eu vejo que
O governo federal devia ter a sensibilidade e aceitar esse investimento do governo do estado. São valores que tem aqui para ajudar, não vai atrapalhar em nada, somente vai ajudar. Nós, catarinenses, nós aqui do extremo oeste catarinense, poder trafegar na 163 com boas estradas seria um sonho, né? O sonho de qualquer miguelistino, qualquer um aqui do oeste de Santa Catarina, o sudoeste do Paraná e o norte do Rio Grande do Sul, que trafega nessa 163 aí. Tu achas que daqui a pouco é birra o não aceite desses recursos? O que tu achas que está acontecendo? Algum joguinho político para não receber de fato esse valor, já que está disponível? Seria um recurso importantíssimo para dar fôlego à continuidade desses trabalhos? Não vejo isso, Júnior. Talvez seja a falta de contrapartida, você entende? Porque o governo federal está passando por uma situação crítica. Pegou um país falido. Primeiro ano de governo, pega uma doença que o mundo todo assolou, que ninguém sabe como atacar. A gente não vê luz no fim do túnel. Vacina aqui, aparece outra variante, e assim vai indo. Então, talvez seja isso. Não vamos condenar o governo federal. O governo federal está fazendo tudo que pode. Teve que cortar recursos das obras federais para poder investir na saúde. Mas vamos crer que daqui a pouco chegam com um acordo e consigam pegar esse dinheiro. Mas não é bira política, não tem nada a ver, porque o Jair Bolsonaro fez no estado de Catarina mais de 70% dos votos dos catarinenses. Os catarinenses têm um carinho muito grande para o nosso governo federal. Então não seria... o Jair Bolsonaro é uma pessoa muito inteligente, inteligentíssima. Jamais ele fazer isso. O Tarcísio, um ministro de respeito, um ministro que tem uma conversa e uma idoneidade reputável, ele jamais ia fazer isso por vira política. Não estaria prejudicando o partido A ou B ou C, estaria prejudicando os catarinenses. Então eu quero crer que não chegue a esse ponto. Talvez seja por falta, talvez não. A gente sabe que é bastante falta de recursos no governo federal, que olha o investimento que deu na saúde em 2 anos. O que está segurando nosso país é o agronegócio. Se nós tivesse um país com o agronegócio a deriva, não estaria da situação que está hoje. Então, graças a Deus, isso está mantendo o nosso país em pé, mas vamos crer. Nos próximos dias a gente tem a notícia que o ministro Tarcísio chega e fala, olha, vou aceitar os 100 milhões para o 163, vamos revitalizar essa obra. E a pergunta derradeira, PSL deve apoiar Bolsonaro em 2022, já que há essa expectativa de que ele vá à reeleição? Olha, Júnior, quem vai dizer isso é o tempo, né? Agora é muito cedo para nós ver quem vai apoiar quem, mas vamos acreditar que sim. O PSL é um partido de direita, foi criado por pessoas de direita, pessoas que queriam uma mudança na política, que são ao contrário do que era a esquerda, que era uma corrupção. Então vamos crer que sim, vamos acreditar, mas temos muito tempo para esperar ainda, a gente está aí na metade do ano e, que nem eu falei anteriormente, as eleições se afuniram lá por março e abril do ano que vem. Muito bem, eu agradeço a entrevista de José Mário Dresch, presidente do PSL em São Miguel do Oeste, coordenador regional do partido no extremo oeste de Santa Catarina, fazendo uma análise, um raio-x da visita do governador Carlos Moisés à nossa região, anúncios de recursos, enfim, uma série de boas notícias, o Dresch comentando com a gente. Também fazendo uma análise da situação do partido aqui na região, no estado, falando sobre o governador Carlos Moisés, a vice-governadora Daniela Rainer, o presidente Jair Messias Bolsonaro e o que se espera, né, para 2022, onde nós novamente teremos as eleições. Para o Oeste em Foco, o repórter Júnior Recalcati.